os empregados públicos que possuem um vínculo seletista com a administração têm direito à estabilidade no emprego público que ocupam? Esse é o tema do podcast Grifon dessa semana. Nos quadros da administração pública, é possível que se vislumbre e se identifique duas categorias de agentes públicos: os servidores públicos, que ocupam cargos efetivos e, portanto, têm um vínculo estatutário com o ente federado que o admitiu, mediante concurso público, e os empregados públicos, que possuem um vínculo seletista com o ente federado que os admitiu também mediante concurso público. Em relação aos servidores de carreira, a aplicação do estatuto próprio. Cada município pode ter regras próprias, que é o chamado regime estatutário, vínculo estatutário desses servidores públicos. Já em relação aos empregados públicos, não importa se são empregados públicos admitidos mediante concurso para integrar os quadros de um município, de um estado, do DF da União, todos os empregados públicos têm o mesmo regime jurídico. É o regime da CLT, da consolidação das leis trabalhistas, que também se aplica para a iniciativa privada. Ocorre que o artigo 41 da Constituição Federal prevê para os servidores de carreira que possuem vínculo estatutário e ocupem um cargo efetivo a possibilidade de obter, após 3 anos de efetivo exercício e também a avaliação num processo específico com essa natureza, a chamada estabilidade no serviço público, que é a garantia do servidor estatutário, uma vez obtida a estabilidade, de apenas perder o cargo se houver uma sentença judicial transitada em julgado, ou ainda um processo administrativo em que se assegure a ampla defesa, ou reprovação em avaliação periódica de desempenho assegurada a ampla defesa nos termos de lei complementar. A questão que se coloca aqui, e a gente vai analisar no podcast de fundo dessa semana, é se os empregados públicos que ocupam um emprego público e são regidos pela CLT também gozam dessa estabilidade. E o Supremo Tribunal Federal já apreciou a questão. Segundo o Supremo Tribunal Federal, os empregados públicos que são regidos pela CLT não gozam da estabilidade, a não ser aqueles que foram admitidos antes da Emenda Constitucional 19 de 98, que de fato estabeleceu as regras para a estabilidade que vigoram hoje. Então, os empregados públicos que foram admitidos em seus empregos públicos após 98 não têm direito à estabilidade. Não se aplica para esses empregados públicos as garantias decorrentes da estabilidade que constam no artigo 41 da Constituição Federal. Embora não tenham estabilidade, os empregados públicos não podem ser demitidos de modo imotivado, como eles foram admitidos em seus empregos públicos mediante concurso público, no qual se prestigiou o princípio da isonomia e o princípio também da impessoalidade. É necessário que a dispensa de empregado público tenha motivação, e essa motivação se confirme caso haja necessidade de buscar a verdade real diante da atuação da administração pública. Então, embora não tenham a garantia da estabilidade, isso não significa que os empregados públicos poderão ser demitidos, dispensados, sem nenhum tipo de processo administrativo e motivação. É necessário que a dispensa dos empregados públicos esteja fundamentada em aspectos que possam ser comprovados na prática, no plano factual, no plano da realidade, e que justifiquem a retirada dos empregados públicos do quadro da administração pública. Podemos concluir, portanto, que não há como assegurar aos empregados públicos a garantia da estabilidade, mas isso não significa que eles possam ser dispensados sem nenhum critério, de modo imotivado e ao critério único e exclusivo da vontade da autoridade responsável por gerir os quadros da administração pública indireta ou direta, no qual o empregado público está lotado. Gostou do podcast que foi dessa semana? Como de costume, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês que acompanham nossas publicações semanais, enviam pedidos de sugestões para temas e também divulgam nosso podcast com quem tem interesse na área. Eu peço para que você, se você ainda não fez isso, se inscreva no nosso canal no YouTube ou na sua plataforma de streaming digital para ser notificado na próxima semana, quando o próximo podcast for publicado, e também conheça
os nossos cursos de capacitação, que são disponibilizados por meio da plataforma EAD Grifon. Você pode acessar esses cursos, se matricular, se capacitar e receber ao final um certificado de capacitação da Grifon Brasil, por meio do endereço que aparece aí na tela. Eu me despeço de vocês aqui e nós voltamos na próxima semana com mais podcast, com mais conhecimento técnico de qualidade e com o compromisso de permitir o aperfeiçoamento da administração pública, que são as marcas da Grifon Brasil. Até lá, valeu!